bom dia, paz do Senhor Jesus. Sextou, tanana, sextou, glória a Deus, aleluia. E já vamos começar esse culto matinal para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Igreja, hoje a palavra eu vou falar menos, porque a palavra a leitura vai ser um pouco mais longa, porque o que o Senhor quer falar conosco aqui essa manhã. Tem situações, quanto mais você ficar em silêncio, melhor orar. Tem situações dentro da tua casa, do teu lar, no teu trabalho, sobre perseguições. Porque já foi dito aqui que muitas vezes você acha que você está brigando com o irmão, com um parente próximo, que você acha que está brigando com alguém que trabalha com você, quando na verdade a tua luta é espiritual. É contra potestades malignas que ficam aqui, ó, nas zonas ali, ó, só esperando uma brecha para te tragar. Porque quem fala não sou eu, é a palavra do Senhor que fala que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar como leões. E não é porque somos bonzinhos que não somos tragados, é porque existem anjos ao nosso redor. O inimigo fica ao nosso derredor e os anjos ao nosso redor nos protegendo. Isso é a causa de nós não sermos consumidos. Então, muitas vezes, tem situações que não é você discutir, não é do falar muito, não é de você brigar, levantar a voz, querer. Essa horrível mania que a gente tem de querer sempre ter razão. Tem hora que é melhor você não ter razão. É você ficar quietinho e lá, ó, pro seu quarto de guerra, para o seu momento de oração e orar. Mas se naquele momento da discussão você não puder orar naquele momento, você fecha a boca, eleva o seu pensamento nas alturas e fica ali, ó, só com o Pai na fiação, orando em pensamento, mas de boca calada. Amém? Essa é a dica que o Senhor quer nos dar hoje. Abre aí a sua Bíblia no livro de Marcos. Glória a Deus, né? Semana inteira o Senhor falou muito conosco através do livro de Marcos, que fala muito de Jesus, dos milagres de Jesus. Eu quis enfatizar essa semana sobre o livro de Marcos para você acompanhar um pouquinho dos milagres que o Senhor fez desse Marcos, esse discípulo do Senhor, que relatou alguns dos milagres a qual o Senhor fez, que você pode confrontar também, muitas vezes, com o livro de Mateus também, né? Que fala sobre Marcos e Mateus, eles relataram quase a mesma coisa. Que fala assim, ó, o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Eu ia engasgando. Faz tempo que eu não engasgava assim, né? Vamos lá, deixa eu respirar. Pronto, umedecer a garganta, né? Então, livro de Marcos, no versículo 14, que fala assim: e quando Jesus se aproximou, calma, eu não vou parar de gravar, porque o adversário da nossa alma não vai conseguir. E eu vou gravar esse vídeo em nome de Jesus. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. Então, o que acontece aqui? O Senhor está chegando e vê uma grande multidão. E aí, ele viu que tinha aquela discussão, aquela muvuca, aquela coisa, e aí ele pega e fala: ué, o que está acontecendo aqui? Aí o pai de um menino vem e fala assim: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que ele está possesso de um espírito mudo. Quer dizer, o filho dele não falava, não ouvia, e cada vez que esse espírito se manifestava nesse menino, o menino babava, espumava pela boca, e esse demônio batia o corpo do menino para lá e para cá, o menino ficava possuído.
E o Senhor, ele ficou triste com essa situação, porque ele fala, meu Deus, né? Assim, ó, ele pega e fala assim, ó, e ele respondendo disse, ó geração incrédula. Por que geração incrédula? Porque esses discípulos andavam com Jesus. Então, enquanto os discípulos estavam com Jesus, tinha milagre. Quando Jesus se afastava dos discípulos, não tinha milagre. Os discípulos não tinham, o Senhor já tinha levantado eles numa autoridade para que eles fizessem os mesmos milagres usando o nome de Jesus. É claro que Jesus fez, porque ele fala, se vocês crerem, vocês farão milagres maiores do que eu fiz. É a palavra de Deus, não é eu que estou falando. Ele falava, se vocês crerem, vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz. Então, quando ele viu que os discípulos estavam lá no meio daquela discussão, e sai demônio, e não saía, ele virou e falou, que geração de incrédulos, até quando, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz o menino aqui para mim. Deu uma chamada ali nos discípulos, falou, nossa, mas até quando vocês vão ter que ficar dependendo de mim aqui? Porque ele sabia que o ministério dele era um ministério rápido, ia passar, né? Ele ia ter que voltar a Deus. E aí ele falou, eu vou a Deus e vou deixar o Espírito Consolador. E os discípulos teriam que sair pregando a palavra do Senhor e revelando tudo que foi revelado a eles. Eles iam ter que passar a palavra para outras pessoas. E o Senhor falou, poxa, será que eu não vou poder contar com vocês, né? Aí trouxeram o menino. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo que acontece isso? E o pai respondeu, desde da infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo. Olha só, que sofrimento que esse pai passava. Esse demônio, esses ataques que esses meninos tinham, o menino caía no fogo, caía na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o pai. Se tu podes fazer alguma coisa, faça. Tenha compaixão de nós. Será que o senhor pode fazer alguma coisa por nós? E Jesus, indignado, Jesus estava bravo esse dia, falou assim, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então o pai perguntou, se tu podes, Senhor, o senhor pode livrar meu filho disso. Aí Jesus pegou e respondeu para ele, mas se você pode crer, tudo é possível aquele que crê também, né? Falou. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, eu creio. É como se ele falasse assim, ó, ajuda eu a ter fé, ajuda a minha incredulidade, eu creio, mas é que faz tantos anos. Imagina esse pai, que esse menino, diariamente, ele não podia fazer nada, ele tinha que ficar 24 horas olhando para aquela criança. Porque a qualquer momento que a criança podia se suicidar, se jogar de uma janela, se jogar dentro de um mar, no meio de um fogo, né? E ficava batendo o corpo, se machucando, né? Sangrando. Aí Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Deu uma ordem, olha, espírito mudo e surdo, sai dele. Eu te ordeno e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Não, o espírito saiu, aquele menino ficou desfalecido no chão. Imagina o desespero daquele pai. O menino ficou como se tivesse dado como morto ali no chão. Mas Jesus tomou pela mão e ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que nós não conseguimos expulsar? Aí olha a dica que o Senhor deu. Essa casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essa é a dica que o Senhor está nos dando aqui essa manhã. Então, ó, não é do muito falar. Os discípulos fizeram de tudo. Foram lá, colocaram a mão, chacoalharam o menino e oraram. Nada, e foi aquela discussão. Um parece que queria concorrer com o outro, né? Aqui fala que eles concorriam entre eles ali, aquela discussão. E nada aconteceu. Então, a dica que Jesus deu aqui, ó, jejum e oração, quietinho, faz um propósito com Deus, faz um jejum espiritual ao Senhor.
Senhor, eu concedo esse problema, essa dificuldade, eu concedo ao Senhor. Faz esse jejum, ó Deus, e oração, quietinho ali, ó, quietinho, vai orando, orando, quietinho, 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 e você vai ver se essa tribulação vai sair, dessa situação, vai sair vitoriosa ou não. Se essa tribulação dessa vida, dessa causa vai sair ou não. É porque o Senhor está dando a dica aqui, ó, não é do muito falar, não é do gritar, não é da concorrência. É oração e jejum. Então, essa manhã você vai fazer um propósito de oração e jejum. Depois você volta aqui para contar, viu? Que o Senhor libertou, deu vitória. E a situação da tribulação agora está numa calmaria e numa paz para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor? Soberano e eterno Deus, eterno Pai. Pai, é muito difícil mesmo. Eu fico imaginando, Pai querido e santo, que muitas vezes, Pai, igual esse Pai, nos ajude na nossa incredulidade, Pai. Nos ajude, Pai querido e santo, Deus e poderoso. Pai, mas nós temos e tivemos a dica aqui essa manhã. Pai, nós vamos entrar no propósito de jejum e oração, muita oração em prol desta causa e nós teremos a vitória, porque o Senhor está nos dando esse respaldo essa manhã. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos? Então, olha, um excelente final de semana. Fique debaixo dessa graça, dessa calmaria, das proteções divinas, do Altíssimo Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus.